Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar nosso estudo aqui em Mormon, capítulo 9, a partir do versículo 22. No versículo anterior, o versículo 21, falou-se ali a respeito das orações, né? Anteriormente ele tinha prometido aos apóstolos que tudo que eles pedirem a Deus em oração, crendo que o recebereis, seria concedido a eles. E aí no versículo 21 ele diz que essa promessa também se estende, né, a todos os confins da terra, a todas as pessoas, tá bom? E aí ele depois fala sobre não pedirmos coisas carnais também, né? Então ele fala sobre pedir coisas justas. Porém, aqui no versículo 22, que é onde a gente vai iniciar o nosso estudo de hoje, ainda ele falou que as bênçãos se estenderiam a todas as pessoas, todos os confins da terra. Então aqui no versículo 22 em diante, ele vai falar sobre a obra missionária, aqueles discípulos que ele deixou na terra para pregar o evangelho e oferecer também o batismo para as pessoas fazerem convênio com Deus. Então, esse é uma dádiva, um presente de Deus, concedendo a que todas as pessoas possam ser batizadas. Tá bom? Então isso é muito inclusivo, né? Antigamente era a casa de Israel somente, aqui ele está falando a todos os confins da terra. Vamos avaliar aqui, ó. Mormon capítulo 9, versículo 22 em diante. Pois eis que assim disse Jesus Cristo, o Filho de Deus, a seus discípulos que iriam permanecer, ou seja, os 3 nefitas que haveriam de permanecer. Sim, e também a todos os seus discípulos na presença da multidão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então, repare que ele fala da obra missionária. Moroni ele faz uma menção aqui que Jesus Cristo disse isso aos discípulos quando ele estava reunido perante a multidão, ou seja, quando Cristo apareceu aqui entre este povo. Foi nesse momento aqui que ele falou. E aí ele falou sobre o batismo, ofereceu o batismo a todas as pessoas, os que crerem e forem batizados serão salvos. Os que não crerem, né, e não forem batizados serão condenados. Essa condenação aqui é no sentido de se tornar limitado, tá bom? A pessoa se torna limitado. Para progredirmos, nós precisamos fazer convênio com o Senhor. Versículo 24 em diante. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe causará dano. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E todo aquele que crê em meu nome, de nada duvidando, a ele e eu os confirmarei com toda a minha palavra, até os confins da terra. Então aqui as promessas do Senhor e os sinais, né, dos que creem em Deus. Ele fala sobre esses sinais aqui, de falar novas línguas e assim por diante aqui. É a proteção do Senhor. Se for fazer um resumo aqui, tem uma proteção do Senhor, que ele fala inclusive, né, de beber alguma coisa mortífera e não lhe causar dano ali. Continuando, o versículo 26 aqui diz o seguinte: E agora, eis que quem pode opor-se às obras do Senhor? Quem pode negar a sua palavra? Quem se levantará contra a força da onipotência do Senhor? Quem desprezará as obras do Senhor? Quem desprezará os filhos de Cristo? Vede que todos vós desprezais as obras do Senhor, pois ficareis assombrado e perecereis. Então aqui ele fala que a obra do Senhor vai avante. Não tem como a pessoa desafiar a Deus ou tentar impedir a obra de Deus, né? A obra de Deus ela vai ali porque o Senhor é onipotente, né? Ninguém pode fazer nada contra ele. E aqui ele fala o que as pessoas poderiam fazer, que seria desprezar, tá bom? Ou não dar atenção à palavra de Deus, porque ele acabou de falar sobre pregar o evangelho e convidar as pessoas para ser batizadas, mas as pessoas podem desprezar no sentido de recusarem esse convite, né, a ouvir o evangelho e ser batizado, tá bom? Mas aqui o convite é claro, né? Não é só quando ele fala que não ficais assombrado e perecereis,
assombrado, atônito ali, né? Ele está falando, não é para ficar só admirado, tá bom? Mas é para tomar uma ação, fazer um convênio com o Senhor, tá bom? Não é só para ficar olhando, essa é a ideia. Bom, já que o convite aqui não é somente ficar olhando, é sim uma ação, então no versículo 27 em diante, né, ele começa a falar o que nós devemos fazer ao receber essas mensagens, tá bom? Ou seja, o convite do batismo, fazer parte com o Senhor. Aqui nós devemos considerar, a partir do versículo 27, as últimas palavras, né, que Moroni estava escrevendo, já estava finalizando as placas ali, então ele está colocando as últimas palavras dele. Então ele está colocando o que é mais importante para nós. Então esse é o convite, né, que ele faz a nós aqui. Convite para fazermos nossas ações. Versículo 27 em diante. Não desprezeis, pois, não vos assombreis, mas dai ouvido às palavras do Senhor, e pedi ao Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que necessitais. Não duvideis, mas acreditais. Começai como antigamente, e vinde ao Senhor com todo o vosso coração, e operai a vossa própria salvação com temor e tremor perante Ele. Que fala sobre fazer nossa parte, né? Porque a nossa parte é aceitar esse convite e se achegar ao Senhor. Por isso que ele fala, operai a vossa salvação, por conta do arbítrio. Nós também temos que se voltar para o Senhor, aceitar o convênio do Senhor sendo batizado, tá bom? Tem outra escritura aqui no Novo Testamento que também fala sobre operarmos a salvação aqui, tá bom? Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aqui então, em Filipenses 2,12, também fala sobre operar a vossa salvação, tá bom? E aqui ele coloca, né, sobre a questão da obediência. Ele falou, assim como vocês obedeceram quando eu estava presente, muito mais agora quando eu estava ausente, tá bom? Então, nós devemos obedecer sempre ao Senhor. Isso que nós devemos fazer aqui, e isso é operar a nossa própria salvação. Continuando aqui, versículo 28. Voltando lá para Mormon, capítulo 9, versículo 28. Sede sábio nos dias de vossa aprovação. Essa é uma colocação que ele coloca. Como eu posso ser sábio no dia da minha aprovação? Acredito que seria não murmurando ou reclamando. Entender aquilo como um teste da parte de Deus e aproveitar aquela situação para tirar lições para mim, tá bom? Mesmo que eu ache que algo é injusto, eu saber que Deus, ele permitiu que eu passasse por essa situação, tá bom? Ele permitiu. Então, no mínimo, mesmo que eu não mereça ter passado pela situação, mas quem julga é Deus, mesmo que eu pense assim, eu não mereço passar por isso, mas o teste seria para mim não falar mal do Senhor. Não falar que ele não me viu ou coisa assim. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, essa é uma das maneiras, né, que nós podemos tomar proveito, né, das nossas provações, né? Então, ele diz, sede sábio no dia de vossas provações. Despojai-vos de toda a impureza. Não peçais para satisfazer a vossa concupiscência. A concupiscência é a carne. Lembra que a gente começou lá no versículo 21, 22, que falou que o Senhor Jesus prometeu aos apóstolos, aos discípulos ali, que tudo que eles pedirem, eles receberiam, se eles orassem ao Pai, tá bom? E ali, então, ele falou que essa promessa se estendia a todos os confins da terra, mas aqui, né, ele está falando no mesmo discurso, Moroni, então, aqui ele fala sobre não pedir coisas da concupiscência, ou seja, coisas da carne, mas pedir as coisas do Senhor. Ele até continua aqui, mas pedi com inquebrantável firmeza, que não caiais em tentação, mas que possais servir o verdadeiro Deus vivo. Acredito que qualquer coisa que nós pedirmos a Deus para servir a Ele, que Ele vai conceder, tá bom? Uma das coisas que eu sempre peço é a condição de estar todos os dias compartilhando o Evangelho. Todos os dias compartilhar um vídeo. E acontece algumas coisas
difíceis, mas eu sempre estou aqui, porque pela graça de Deus eu peço algo que é para ajudar a mim mesmo e outras pessoas. Então, Deus, ele ouve nossas orações quando nós pedimos para servir a Ele também. Vamos continuar aqui. Versículo 29. Versículo 29 diz o seguinte: Vede que não sejais batizado indignamente. Vede que não participeis indignamente do sacramento de Cristo. Mas esforçai-vos por fazer todas as coisas dignamente, e fazei em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E se isso fizerdes, e permanecerdes até o fim, de maneira alguma sereis lançado fora. Então ele fala aqui da proibição, né, de tomar o sacramento indignamente, mas ele fala de esforçarmos, né, para sermos dignos, ou seja, corrigir o nosso erro para tomar o sacramento. Versículo 30 e 31, aqui, ó, do 30 em diante. O versículo 30 diz: Eis que eu vos falo como se falasse dentre os mortos, porque sei que tereis minhas palavras. Então aqui Moroni está falando, olha, eu vou morrer, mas essas palavras vão chegar até vós, tá bom? E agora nós estamos lendo a palavra dele como ele colocou aqui, né? Como se falasse dos mortos, porque ele já morreu, tá bom? Continuando, versículo 31. Não me condeneis em virtude de minhas imperfeições, nem a meu Pai por causa das imperfeições, nem aqueles que escreveram antes dele. Mas dai graças a Deus por eles ter manifestado as vossas imperfeições, para que aprendais a ser mais sábios do que nós somos. Que é interessante, né? Porque tem muitos exemplos nas Escrituras que a gente vê que o povo de Deus se deu mal por não obedecer ao Senhor. Então essas coisas eu devo olhar e tomar como exemplo para mim não fazer e cometer os mesmos erros. Aqui Moroni fala das imperfeições dele, do pai dele e de outros que vieram antes dele ao escrever o registro, tá bom? E aí então ele coloca assim que nós não condenemos as pessoas por conta das imperfeições dela, né? Então aqui é interessante porque ele vê a si mesmo como uma pessoa imperfeita, né? E aí ele não, conforme foi falado, ele não viu no registro uma imperfeição. Se ele tivesse visto, ele ia lá e corrigia. Esse não é o problema. Mas ele sabe que como uma pessoa humana ali, ele comete erros. E por isso ele fala aqui das imperfeições, tá bom? Ele não aponta qual é a imperfeição, mas ele fala aqui dessas imperfeições. Bom, aqui então, vou finalizar com esse versículo mesmo, que é o versículo 31 aqui. Amanhã a gente continua a partir do versículo 32. Algumas anotações que eu fiz aqui a respeito desse versículo, né? A primeira deles eu já falei sobre não condenar em virtude das imperfeições, tá bom? Ele até tinha dito lá no versículo 17, se a falha são falha dos homens, não condeneis, portanto, né, as coisas de Deus, porque é falha dos homens. Porque Deus, ele vai usar pessoas imperfeitas para fazer a obra perfeita dele. Tá bom? Então a gente comete erro. Não somente aqui ele colocou ele, o pai dele, mas toda a liderança na igreja, bispo, presidente de estaca, presidente da Sua Socorro, presidente do quórum, né, outros líderes, a gente é suscetível a cometer erros, né? Eu digo que só vai quebrar um prato quem lava a louça. É que nem eu lavo louça, então eu tenho o risco de quebrar um prato. Agora, quem não é líder, que não está na liderança ali, dificilmente vai cometer um erro, porque não está na posição de fazer algumas coisas. Quando a gente se coloca na posição de fazer, de servir, a gente acaba cometendo alguns erros ali, imperfeições também. Então, ninguém é perfeito. A gente não pode condenar a obra de Deus por conta da imperfeição das pessoas ou por conta de minha imperfeição e assim por diante. Então, aqui também essa palavra é forte, né? Condenar ali por conta da imperfeição da pessoa, queria dizer que a imperfeição da pessoa não define ela. É algo que ela tem que ir corrigindo e ao longo do tempo ela vai melhorando e se tornando uma pessoa melhor. Cada um de nós vamos progredindo nesse sentido. Tá bom? Então, nossas imperfeições, nossos defeitos não nos definem, tá bom? Então, eu completo essa mensagem compartilhando, finalizando aqui com esse capítulo, né, o versículo 31. Amanhã a gente volta aqui, então, a partir do
do versículo 32, para finalizar o estudo aí da semana. Gratidão por todos os dias vocês estarem aqui e nós podermos estudarmos juntos. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.